Ei, oi, meu povo, minha pova, meu povo amado, né? Minha turminha do sexto ano, tudo bom? Nós vamos dar continuidade, né, sobre Roma, da sua fundação à República. Lembra que na aula passada a gente já deu uma estudadazinha, né, que Roma está localizada na Península Itálica, na botinha de Joelma do Calypso, ia derrubando meu arco. Que Roma tem duas versões de sua fundação, tem a versão mitológica e tem a versão científica. Na mitológica, né, são os irmãos Rômulo e Remo, que foram amamentados com leite de loba, né, que acabam tomando o trono e um irmão acaba matando o outro. E na versão científica fala que Roma foi fundada através de vários povos. Né? Só que um dos principais povos foram os latinos. A gente estudou também como era a divisão da sociedade romana, né? Que era dividida em classes, como até hoje é, do rico ao pobre, né? Onde tinham os patrícios, né? Os ricos, né? Quando chama aquela menina chata, riquinha, patricinha, vem de patrícios, viu? Tinha os clientes, que eram pessoas que prestavam serviços para os patrícios em troca de proteção e de dinheiro. E tinha os plebeus, que eram pessoas livres, só que não tinham direito a quase nada. E tinha meus primos de tia Regiane, os escravos, não é? Que realizavam um trabalho pesado e era a maioria. E a gente sabe que a escravidão nessa época não era por cor, como a gente, né, conhece mais, era por aqueles motivos que a gente também já viu, que era prisioneiros de guerra, por dívida ou já nascer filho de escravos. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a política romana. Ó, eu preciso saber, e nunca mais esqueci, que a política romana ela é dividida em 3 períodos. Monarquia, república e império. Tia, pelo amor de Deus, eu preciso saber a sequência, esse sim. Eu não sou de cobrar o nome de rei, os que forem importantes eu de cara, tipo assim, isso aqui é importante, certo? Como sempre, né? Né, João? Como sempre a tia faz, né? Relaxa aí que eu vou orientando vocês, né, maisinha? Mas é só prestar atenção. Então, lembrando, Roma é dividida em 3 períodos que a gente viu na última aula. Monarquia, rei, república, que significa coisa do povo, onde o povo participa, né? Que a gente sabe que é totalmente diferente. Quem participava mais eram os ricos. E império, o imperador. Mas nessa aula nós vamos estudar só a monarquia e a república, certo? Monarquia. Roma, em sua origem, originou-se como reino e o seu primeiro rei teria sido Rômulo, daí o nome da cidade Roma, sendo o último rei Tarquínio, o soberbo. Este período, monarquia romana, teria durado de 753 a.C. até 509 a.C. Durante esse período de política centralizada, o rei governava com grande poder e acumulava diversas funções, como a tradicional função executiva, e se destacava no papel militar e religioso. Eu costumo falar da maneira mais simples. Toda vida que fala monarquia, né? O rei tem total poder em sua mão. Tem aquele ditadozinho que quando a mãe ameaça bater na gente, né? Que eu sei, eu digo logo, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é isso. Numa monarquia, manda quem pode, é o rei, e obedece quem tem juízo, quem não quer morrer. Então, toda vida que falar monarquia, cara, tipo assim, quem manda é o rei. Total poder na mão do rei. O primeiro rei de Roma foi Rômulo, e o último rei de Roma foi Tarquínio. Apesar da pompa, a monarquia romana parecia se encontrar longe de ser propriamente uma monarquia devido a outros elementos que dividiam o poder. O rei de Roma já contava com o Senado, embora este fosse algo mais próximo de grupos de cidadãos mais velhos, os anciãos, né? Tipo assim, tia Elaine, que apenas aconselhava o rei do... tia Elaine foi mumificada, porque ela não fala. Que apenas aconselhava o rei do que um órgão
do que um órgão com poderes de fiscalização e deliberação de leis, como seria de fato posteriormente. Na monarquia, a gente diz total poder na mão do rei, ele tinha o apoio do Senado. O Senado era formado pelas pessoas mais velhas, né, os anciões, tipo Tia Elaine, só lembrar, gente velha Tia Elaine, viu? Aí, o que é que acontece? Eles tinham o poder de orientar, porque a gente sabe que até hoje, né, os mais velhos, eles dão orientação aos mais novos e etc. Mas quem continuava com o poder era o rei, né? Esse período foi marcado pela invasão de outros povos, os etruscos, que durante cerca de 100 anos dominaram a cidade, impondo-lhes seus reis. Em 1509, os romanos derrubaram o rei etrusco, Tarquino o Soberbo, e fundaram uma república. Então, resumindo, monarquia, como é fácil, né? Que é o primeiro poder político de Roma. O rei, quem manda no pedaço, né? Ele tem poderes religioso, militar, todo tipo de poder. Ele tinha a ajuda do Senado, lembrando, Senado, gente velha Tia Elaine, né? Já deu para memorizar. E eles ficam a monarquia por muito tempo. Quando os etruscos invadem Roma, não é? Eles dominam a cidade, né? Com o tempo eles derrubam, acaba também aí a monarquia do último rei e é implantada a república, né? Nós vamos para a república. República. A palavra mais usada em república é assim, coisa do povo, onde o povo participa. Mas a gente sabe que desde a República Romana até essa nossa hoje, não mudou muita coisa não, né? Porque assim, a participação do povo, infelizmente, é pouca, como deveria ser. Então, lembrando, política romana, monarquia, quem manda é o rei com apoio do Senado, os anciões, Tia Elaine. Nós vamos para a república, coisa do povo, onde, entre aspas, o povo participa, que não é todo mundo que participa, né? A República Romana foi um período da história da civilização romana que durou 500 anos, de 1509 a.C. a 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante esse período, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares que lhe garantiram o domínio do mar Mediterrâneo. A coisa mais importante que eu preciso saber sobre a República Romana. Foi nesse período, cara, vou contar o fuxico a vocês, viu? Foi nesse período que Roma conquistou muito território, né? A gente vai ver que Roma teve um dos maiores exércitos da história do mundo, né? Então, com isso, no período da República, Roma expandiu, cresceu seu território invadindo outros territórios, né? A República Romana tem sua origem no ano de 509 a.C., quando o último rei Etruscus é desposto e o Senado assume as funções de governo. Após a experiência da monarquia, os romanos optaram por não deixar o poder nas mãos de um só indivíduo. Por isso, eliminaram a figura do rei e todos os cargos deveriam ser exercidos por 2 ou mais pessoas. Eles vão distribuir funções, ok? Assim, não havia a figura de um só governante, mas 2 chamados de cônsules. Estes tinham o mandato de um ano e deveriam controlar mutuamente, não é? Então, quer dizer assim, eles começaram, o rei não existe, o Senado passou a ser a função muito importante, que ela vai distribuir funções para pessoas. Lógico que essas funções vão para quem? Para os patrícios, né? Os plebeus, minha gente. Dizia assim, no tempo livre vocês fossem participar da política, né, da república. Que tempo livre? Porque essas reuniões aconteciam durante os dias, né, para tomar as decisões, e os plebeus estavam trabalhando. Então, se você observar a história mundial e a história lá do tempo que o cão era menino, é quase a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Olha aí o que o Senado vai fazer. Não é coronavírus, é alergia, viu? Senado.
Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou tinham feito algo relevante para a República. O que é uma magistratura? Para ser um magistrado, era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas de acordo com o seu cargo. Foi o que eu falei para vocês. República, coisa do povo, onde o povo participa. Mentira. Só quem participava da República Romana eram os ricos, que eram os patrícios, né, que tinham dinheiro e tinham tempo livre, né? E aí eles faziam algumas coisinhas para agradar a população pobre? Sim, nós vamos ver mais na frente até uma teoria, galera, que os nossos governantes praticam hoje, né? Que é dar umas migalhinhas à população pobre e pobre se contenta com qualquer migalha e não se revolta, né? Então, magistraturas eram tipo cargos, funções, que cada pessoa, que cada patrício ia receber, né? Então, vamos aqui, ó, as magistraturas romanas. Galerinha, até na apostila de vocês vem falando o nome de cada um. Tia, eu preciso aprender esses infeliz. Meu amor, infelizmente nós vamos ter que aprender esses benditos sois entre as mulheres. Não é? Mas a maneira mais fácil do mundo. E vocês sabem que tia está aqui para ajudar, certo? Cônsule exercia o comando militar. Este tinha 1 ano de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. O cônsul, só lembrar, palavra-chave, poder militar, mandava no exército. A função era defender, guerrear, não é? Então, cônsules, vocês já vão lembrar, poder militar. Tá vendo as palavrinhas-chave, né? Então, fica fácil de aprender. Tem um nome aí que depois você bota o nome do cachorro, papagaio, periquito, né? Aranha, o que você tiver em casa para criar aí. Lá em casa eu crio parata, que não tem outra coisa para criar. Questores, né? Questores. Eu acho que eu troquei aqui, mas nada não. A apostila vocês vão ver, vão entender. Eram os tesoureiros, ou seja, administravam os recursos financeiros da cidade. Minha gente, quando a gente é criança, tem cada coisa que a gente pensa, que eu digo assim, oh meu Deus, o que tem dentro dessa cabecinha, né? Porque a gente não tem conhecimento. Eu lembro que quando eu ia com minha mãe, que é professora, recebeu o dinheiro do município, e lá na prefeitura tinha o nome tesouraria. Eu pensava que era um lugar da prefeitura que era para fazer roupa, né? Mas não é não. Então, toda vida que você vê um nome chamado tesouraria, é a parte administrativa, é a parte responsável pelo dinheiro, galera. Então, os questores, eles eram os tesoureiros, eles eram responsáveis pelo dinheiro da cidade, certo? Fácil, não é? Cônsules, poder militar, questores, tesoureiros, cuidavam da parte financeira das cidades, e os etes, eles eram responsáveis por fiscalizar a infraestrutura da cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na rua de Tia, nós estamos em Roma, né? Na rua de Tia Regina tem um buraco. Os etes eram responsáveis por ir lá, fiscalizar e arrumar alguém para tapar o buraco. Então, era responsável pelas coisas que aconteciam, né? Na infraestrutura da cidade. Não é fácil da maneira que eu explico, também a professora dessa não é todo mundo que tem, não. Pretores, né? Tinha a função de administrar a justiça, ou seja, aplicavam as leis. Lembrando, pretores, leis, responsáveis pelas leis. Censores, se encarregavam de contar a população e vigiar a conduta moral do povo romano, né? Os censores eram responsáveis por contar a quantidade de pessoas que tinham na cidade e eram responsáveis por vigiar se as pessoas estavam vivendo de acordo com a conduta romana. E lá tinha um pontífice máximo, que era o chefe dos sacerdotes romanos. Tipo, por exemplo, nós católicos, eu sou católica, né? Mas aí vem outras religiões. Não tem um papa, que é o chefe religioso? Lá em Roma, o chefe religioso era chamado de pontífice máximo.
Ai, tia, que tanta coisa, a senhora é doida. Minha gente, quando pegar a apostila, que tem um negócio chamado quadrado, que vocês aprenderam comigo, vocês vão grifar. Lembrando, cônsules, poder militar, cuidavam do exército. Os questores, tesoureiros, responsável pela administração, bufanfa, dinheiro, que é muito bom. Os EDs, responsável pela infraestrutura da cidade, olhar como é que se tem buraco, se está faltando alguma coisa, se tem água no chafariz, como eles chamavam, né? Se os banheiros públicos estão funcionando. Tinha banheiros públicos, sim. Né? Os ricos não tinham água em casa, né? Com os aquedutos, pobre não tinha. Então, pobre, existia o banheiro público de tomar banho, tinha até saunas, né? Mas eram meio separados, homens, mulheres e etc. Os pretores, que eram responsáveis pelas leis, os censores eram responsáveis por contar a quantidade de pessoas e se estavam obedecendo às regras. E o pontífice máximo era a parte religiosa, responsável pelos sacerdotes. Difícil? Não. Fácil até demais. Então, lembra que eu falei que uma das coisas muito importante dos romanos no período da República foi sua expansão territorial. O que é expansão? Aumento de território, conquistando território. Né? Então, os romanos passaram a conquistar outras regiões da Península Itálica até dominá-la totalmente. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde trouxeram os deuses, a filosofia e vários costumes. Partiram, então, para a guerra no outro lado do Mediterrâneo, contra a cidade de Cartago. Pessoal, vou falar. Os romanos, eles pareciam aquele povo invejoso que você tem na sua rua, que se você comprou uma roupa, a menina tem que comprar a mesma roupa, não é? Brincando, não é sério, viu? Os romanos, viu, Maísa? Os romanos eram, eles copiaram muitas coisas dos gregos, muita, nós vamos ver nas próximas aulas, religião, eles eram politeístas, eles só mudaram os nomes, esculturas, filosofia, literatura, muito dos costumes gregos eles copiaram, eles pareciam uma máquina de xerox, né? Só que nós vamos ver que os romanos, eles vão conquistar território, e agora eles vão para uma região chamada de Cartago, pelo amor de Deus, não vão dizer Catargo não, viu? Para não ficar com nojo, é Cartago. Né? Vamos ver aqui. Essa guerra entre romanos e cártagos, não é Catargo, é chamada de guerras púnicas. Nós vamos entender também. Né? Cartago, cidade localizada no norte da África e Roma, entre os anos 264 a.C. e 1146 a.C. Cartago detinha um monopólio comercial marítimo, enquanto Roma almejava o expansionismo. Ambas lutavam pelo domínio da região do Mediterrâneo. Quer dizer, Roma e a cidade de Cartago queriam dominar a região do mar Mediterrâneo para praticar o comércio. Né? Eles passaram a chamar os cartaginenses de púnico. Púnico era o nome dado aos cartaginenses pelos romanos. Por isso, as guerras receberam esse nome, Guerras Púnicas. Guerras Púnicas entre Roma e Cartago. Estavam brigando pelo domínio do mar Mediterrâneo. Né? Por que recebeu o nome de Guerras Púnicas? Porque os romanos chamavam os cartaginenses de púnicos. Por quê? Porque eles soltavam pum? Não sei. Certo? Era o termo que dava, nunca falaram por quê. Guerras Púnicas. Um conjunto de conflitos ocorridos entre Roma e Cartago durante o período de 264 a.C. a 146 a.C. Inicialmente, os cartaginenses atacaram o território romano, mas sem marchar sobre Roma, o que fez com que os romanos perdessem batalhas, mas não tivessem sua cidade destruída. Assim, deslocaram o conflito para o território cartaginense, que acabou incendiado e destruído pelos romanos. O centro da disputa era o controle do mar Mediterrâneo, importante elemento da hegemonia econômica e comercial do mundo antigo. Resumindo mais uma vez, guerras púnicas entre Roma e Cartago, brigando por
a região do mar Mediterrâneo para poder comercializar, não é? Então, tia, quem vence? Cara, tipo assim, quem é que vence? Né? Ambos têm vitórias, mas quem sai no babado vencendo mesmo é quem? Os romanos. Eles tinham um exército PP, viu? Então, espero que tenha entendido. Próxima aula a gente continua, não é? Ainda sobre a vida de Roma. E assim vai. Um cheiro, tô com saudade, meu povo, minha pova. Valeu-me Deus! Eita!